Olá, paz seja convosco. Bem-vindos à História da Igreja, capítulo 11, As Denominações Históricas. E é um prazer receber a todos por este momento de aprendizado sobre as raízes e desenvolvimento do protestantismo no Brasil. Vamos mergulhar juntos na história de missionários pioneiros que, movidos por fé e determinação, enfrentaram perseguições, desafios culturais e até doenças tropicais para estabelecer uma nova expressão de fé em solo brasileiro. Este estudo nos proporciona um entendimento mais profundo sobre figuras como Robert Calley, Ashbel Green Simonton e José Manuel da Conceição, que influenciaram o início do protestantismo e a formação de uma identidade cristã local. Conheceremos também o surgimento de novas denominações como a Congregação Cristã no Brasil e a expansão do movimento pentecostal que tanto impactaram a sociedade brasileira. Além disso, esse tema nos faz refletir sobre como as missões estrangeiras, as primeiras igrejas protestantes e a chamada do pentecostalismo marcaram a história religiosa do Brasil. São histórias que inspiram pela sua coragem e compromisso, mesmo em meio às dificuldades, e que deixaram um legado duradouro. Espero que, ao final deste estudo, tenhamos uma compreensão mais clara e inspiradora sobre como esses acontecimentos moldaram o cristianismo no Brasil. Que possamos levar o exemplo de dedicação e fé desses pioneiros como inspiração para o nosso caminhar cristão. Neste primeiro slide, vamos falar sobre o propósito deste capítulo. Nele trataremos da chegada das denominações protestantes tradicionais ao Brasil e o contexto brasileiro que receberam. Durante o século XIX, o Brasil enfrentava uma crise de apoio religioso, especialmente em áreas onde o catolicismo romano não conseguia atender os fiéis. A baixa remuneração dos sacerdotes católicos e as dificuldades em alcançar regiões remotas levaram o clero a abandonar ou dividir a prática religiosa com outras atividades. Este contexto abriu uma brecha que facilitou a aceitação do protestantismo, oferecendo uma alternativa espiritual aos brasileiros que se sentiam desassistidos pela Igreja Católica. O conteúdo do capítulo não se aprofunda nas origens de cada denominação na Europa, mas cita aspectos suficientes para que entendamos as condições no Brasil. E neste estudo sugerimos explorar histórias específicas de cada denominação para o aprofundamento. Aqui vamos focar no contexto religioso brasileiro do século XIX, com uma estrutura católica limitada e um clero que muitas vezes não via a carreira eclesiástica como sustentável. Uma grande parte do país ficou à margem do catolicismo. Missionários protestantes como Kidder relataram que até mesmo alguns sacerdotes consideravam o catolicismo no Brasil como algo em trevas, com um espírito de religião nulo entre clero e o povo. Esta visão demonstrava a situação do catolicismo e o ambiente em que as denominações protestantes começaram a crescer, oferecendo uma nova esperança espiritual à população. Vamos explorar o testemunho do missionário americano Kidder, que oferece uma visão interna da situação religiosa. Em uma conversa com o ex-sacerdote que se tornara advogado, Kidder ouviu uma descrição desanimadora sobre a condição do catolicismo no Brasil. O sacerdote dizia que o catolicismo estava quase abandonado e que esperavam em Deus, o Pai das Luzes, referindo-se a um sentimento de escuridão espiritual. Esse tipo de narrativa reforça a ideia de que o campo estava pronto para a chegada das denominações protestantes que proporcionavam uma alternativa para aqueles que se sentiam esquecidos pelo sistema religioso vigente. Tópico 2. A fase precursora, entre 1855 a 1863.
Aqui vamos introduzir a chegada do protestantismo ao Brasil por meio da figura do Robert Hyde Calley, um médico escocese e evangelista. Calley já havia iniciado seu trabalho missionário na Ilha de Madeira, onde conseguiu muitos seguidores, mas enfrentou forte perseguição religiosa promovida pela rainha portuguesa Maria da Glória, o que forçou a fugir com parte de seus seguidores para os Estados Unidos. Em 1855, motivado por relatos de missionários como Kidder, que documentou suas experiências no Brasil, Calley chega ao país e encontra um campo promissor para o protestantismo. Ele iniciou um trabalho de assistência social e evangelização, especialmente junto à população carente. Esse primeiro passo foi essencial para a criação das bases do protestantismo no Brasil. Aqui vemos como Robert Calley usou de estratégias inovadoras para a expansão do protestantismo no Brasil. No Brasil, ele estabeleceu relações próximas com autoridades civis e militares e inclusive com o imperador Dom Pedro II, seu vizinho, em Petrópolis. Essa proximidade com figuras de influência contribuiu para que ele conseguisse o apoio necessário quando surgiram tentativas de coagir ou discriminar a comunidade protestante. É importante ressaltar que a Constituição brasileira da época não proibia o protestantismo desde que as práticas religiosas fossem realizadas fora dos templos. Essas estratégias foram fundamentais para que o protestantismo encontrasse espaço e pudesse crescer em solo brasileiro. O primeiro batismo protestante no Brasil. Aqui vamos ver um marco histórico para o protestantismo no Brasil. O batismo de Pedro Nolasco de Andrade em 11 de junho de 1858. Esse foi o primeiro batismo realizado segundo a fé evangélica no país, e ele simboliza o nascimento da Igreja Evangélica Fluminense, a primeira comunidade protestante oficialmente estabelecida no Brasil. Esse evento marcou o início do desenvolvimento institucional do protestantismo brasileiro, consolidando a presença de uma nova vertente religiosa no país. A data é celebrada como o nascimento de uma igreja que, ao longo dos anos, influenciou a prática cristã no Brasil. Aqui destacamos a transição de Calley de uma origem presbiteriana para uma prática congregacional motivada pela influência de sua segunda esposa. Calley acreditava na independência das igrejas e na importância de uma instituição desvinculada de igrejas-mãe estrangeiras. Esse modelo permitiu maior autonomia às congregações locais e foi fundamental para a consolidação de um protestantismo mais adaptado ao contexto brasileiro. Outra conquista importante de Calley foi a aceitação legal do casamento protestante, o que conferiu aos evangélicos o direito de realizarem casamentos válidos perante a lei. Essas contribuições reforçaram o impacto duradouro de sua obra no cenário religioso brasileiro. Agora, neste slide, eu quero abordar o encerramento da fase precursora do protestantismo no Brasil com o retorno de Calley ao país em 1863, após uma temporada na Escócia e Inglaterra. Ao regressar, ele foi eleito pastor da Igreja Evangélica Fluminense, fortalecendo ainda mais a comunidade protestante. A partir de então, o Brasil estava preparado para receber novos missionários e o campo já estava aberto para a expansão de outras denominações protestantes. Calley deixou um legado que não apenas estabeleceu o protestantismo no país, mas também preparou terreno para a sua multiplicação e aceitação no contexto religioso e social brasileiro. Tópico 3. Os missionários presbiterianos e o Padre Conceição. Nesta fase, veremos como o movimento presbiteriano americano se enraizou no Brasil com o trabalho de Ashbel Green Simonton, um dos
primeiros missionários presbiterianos a pisar em solo brasileiro. Com dificuldade para falar português, suas pregações inicialmente se limitavam a ingleses e americanos, especialmente marinheiros no porto de Rio de Janeiro. Mesmo assim, Simonton deu passos importantes estabelecendo a igreja presbiteriana no Rio de Janeiro e buscando expandir para São Paulo. Esse início, apesar das barreiras, foi fundamental para a permanência do presbiterianismo no país. Agora vamos falar sobre a expansão do presbiterianismo para o interior do Brasil. Reconhecendo o potencial de São Paulo, Simonton solicitou que seu cunhado, Bradford, fosse enviado para lá, buscando estabelecer uma nova missão. Bradford e seu colega Schneider enfrentaram obstáculos, mas seu empenho abriu caminho para uma maior disseminação da fé presbiteriana na região. Apesar das dificuldades, eles perseveraram e esse trabalho se tornaria um marco na expansão do protestantismo no Brasil. Conhecido como o padre protestante, José Manuel da Conceição, ordenado padre em 1845, começou a questionar doutrinas católicas até se converter ao protestantismo em 1864. Influenciado pelas pregações de Bradford, Conceição começou um ministério itinerante pelo interior de São Paulo, onde pregou e converteu muitos de seus antigos paroquianos. Ele representa um marco, pois trouxe um rosto brasileiro ao protestantismo, permitindo que a mensagem evangélica fosse difundida de maneira mais genuína e acessível à população local. Agora iremos ver como o trabalho de Conceição impactou profundamente a cidade de Brotas, sua última paróquia. Lá ele fundou uma comunidade evangélica que chegou a ter 140 membros em 1874, tornando-se a maior igreja protestante do Brasil na época. Brotas tornou-se um centro de irradiação da fé protestante, inspirando o surgimento de outras comunidades. A atuação de Conceição foi vital para que o protestantismo criasse raízes profundas e locais, formando um movimento de base que impulsionou outras regiões paulistas a seguirem o mesmo caminho. O padre Conceição não era visto com bons olhos por alguns missionários americanos que se preocupavam com sua independência e sua falta de apego à estrutura protestante formal. Como evangelizador itinerante, Conceição pregava e partia, deixando as comunidades recém-convertidas sem um cuidado pastoral contínuo. Esse aspecto apóstolo, embora eficaz na evangelização inicial, também foi um desafio, pois as comunidades recém-formadas frequentemente ficavam vulneráveis ao retorno da influência católica. O legado do padre Conceição, contudo, permanece como um protótipo de reforma protestante autêntica, marcada pela proximidade com a realidade e tradições brasileiras. Tópico 4. As missões estrangeiras e sua visão do Brasil. Com o estabelecimento das primeiras igrejas protestantes no Rio, as missões estrangeiras viram o Brasil como um campo missionário fértil. Entre 1871 e 1893 chegaram missões metodistas, batistas e episcopais, além da organização Help for Brasil. As percepções dessas missões sobre o Brasil, porém, revelam uma visão eurocêntrica em que os brasileiros eram vistos como pagãos que precisavam da salvação cristã. Com isso, o trabalho missionário envolvia não apenas a pregação, mas também atividades de cuidado físico e social fundamentais para aproximar os missionários da população local. Além da distância cultural e geográfica, os missionários estrangeiros enfrentaram adversidades significativas. Entre os maiores desafios estavam as doenças tropicais como a febre amarela e que frequentemente resultavam em baixas fatais logo após sua chegada. Esses homens e mulheres deixavam carreiras estabelecidas em seus países
e muitos eram empresários, médicos e advogados bem-sucedidos com vidas confortáveis e prósperas. No Brasil, integraram o evangelismo com suas vocações seculares, atendendo às necessidades locais e conquistando a confiança da população por meio de consultas médicas e ensino. Esse esforço conjunto é uma amostra clara do compromisso desses missionários com sua fé e sua missão. A educação ocupou um papel estratégico para as missões protestantes. Eles não apenas fundaram seminários para formar novos líderes locais, mas também escolas voltadas para as crianças de diversas origens religiosas. Nessas instituições, jovens e adolescentes eram expostos aos ensinamentos bíblicos e aos valores protestantes, criando um ambiente de aprendizado que facilitava a disseminação da fé. Além disso, essas escolas ajudaram a fortalecer a presença do protestantismo entre as gerações mais jovens, permitindo um crescimento sustentável e contínuo das igrejas protestantes. Esse modelo educacional missionário também atraiu famílias que, por meio da leitura bíblica, acabaram por adotar a fé protestante. Um fator vital para o crescimento protestante no Brasil foi o papel da Sociedade Bíblica do Brasil, formada antes mesmo da chegada de várias missões estrangeiras. Ela focou na distribuição de Bíblias, alcançando famílias inteiras que foram impactadas pela leitura da palavra. Foram distribuídas mais de 4.000 Bíblias, facilitando a conversão de famílias que simplesmente pelo acesso à Bíblia adotaram o protestantismo. Esse trabalho preparou o terreno para que os missionários encontrassem um ambiente mais aberto ao Evangelho, estabelecendo um sólido alicerce bíblico para o protestantismo no Brasil. Em suma, as missões estrangeiras desempenharam um papel fundamental na expansão do protestantismo brasileiro. No entanto, ao longo do tempo, surgiram desafios relacionados à adaptação cultural, pois nem sempre os missionários compreendiam ou respeitavam as tradições locais. A falta de entendimento dos costumes e valores brasileiros gerou alguns atritos, evidenciando a complexidade do trabalho missionário em um contexto cultural distinto. Apesar disso, a chegada das missões metodistas, batista e episcopal, bem como a distribuição de Bíblias pela Sociedade Bíblica do Brasil, deixou um legado duradouro e foi essencial para o fortalecimento e a expansão do protestantismo no país. Tópico 5. As crises internas do protestantismo e a primeira divisão. Hoje vamos explorar as primeiras crises do protestantismo no Brasil, onde o crescimento das igrejas protestantes revelou desafios territoriais e institucionais. O movimento começou em cidades maiores, mas com a expansão, questões sobre como e onde expandir surgiram. Para evitar superposição, as denominações estipularam que, em cidades com menos de 25.000 habitantes, apenas uma igreja poderia atuar, visando evitar competições diretas e manter a ordem e a ética cristã. A chegada de novos fiéis, o fluxo entre igrejas e a dificuldade de atender todo o território brasileiro foram problemas enfrentados. Assim, um comitê interdenominacional foi formado, composto por membros das igrejas, com o intuito de resolver eventuais conflitos de forma justa e respeitosa. Agora iremos abordar a relação entre as igrejas estrangeiras e as lideranças brasileiras, um fator crucial nas crises internas do protestantismo. No início, as igrejas brasileiras contavam com apoio financeiro e estrutural das igrejas estrangeiras, que incluía o pagamento de pastores e a administração das atividades. Com o tempo, os líderes brasileiros passaram a desejar maior autonomia, buscando uma abordagem evangelística mais direta. Essa discordância gerou tensões. Os estrangeiros priorizavam a educação como ferramenta de evangelização indireta, especialmente por meio de colégios com princípios cristãos, enquanto os brasileiros defendiam que o ensino deveria focar mais no evangelismo. O caso da Universidade Mackenzie
exemplifica essa diferença. Enquanto os brasileiros queriam mais evangelismo, os estrangeiros valorizavam o ensino laico e secular. A questão maçônica e a primeira divisão protestante. Agora iremos abordar sobre essa questão maçônica, que levantou intensos debates entre as lideranças protestantes. A maçonaria, influente no protestantismo americano, também encontrou espaço no Brasil. Alguns líderes, especialmente os seguidores do reverendo Eduardo Carlos Pereira, criticaram essa ligação, considerando-a incompatível com os princípios protestantes. Em 1903, o Sínodo Presbiteriano debateu a questão: pode um cristão ser maçom? A decisão permitiu a afiliação individual desde que não interferisse na consciência cristã. Porém, para Eduardo Carlos Pereira e seus seguidores, essa resposta foi insuficiente. Defendendo uma igreja brasileira autônoma e antimaçônica, o grupo de Pereira estabeleceu a Igreja Presbiteriana Independente. Essa foi a primeira divisão formal, marcando o início de um movimento de independência nas igrejas brasileiras e firmando a posição contra a influência maçônica. As crises e a primeira divisão do protestantismo trouxeram impactos duradouros no cenário religioso brasileiro. As discordâncias entre líderes estrangeiros e brasileiros mostraram a necessidade de autonomia e identidade nacional para as igrejas protestantes locais. A cisão da Igreja Presbiteriana marcou o início de uma nova fase, onde a influência estrangeira foi sendo substituída pela liderança brasileira. Esse movimento de independência, liderado por Eduardo Carlos Pereira e seus seguidores, não apenas criou uma nova denominação, mas também fomentou um debate mais amplo sobre questões de nacionalismo, ensino e papel da igreja na sociedade. A independência permitiu que as igrejas brasileiras definissem seus próprios valores, como o distanciamento da maçonaria e o foco na evangelização direta. Esse foi um marco para o desenvolvimento do protestantismo e para os rumos das futuras denominações no Brasil. Tópico 6. O nascimento do pentecostalismo. Para entendermos este movimento, é essencial reconhecer, ou melhor, é essencial conhecer a referência ao Pentecostes, um evento descrito no livro de Atos em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Este tipo de experiência de renovação espiritual aconteceu ao longo dos séculos, especialmente na Europa, com destaque para o avivamento liderado por John Wesley no século XVIII. No entanto, foi somente no século XX, com o avivamento da Rua Azusa, que o pentecostalismo moderno ganhou força e consolidou-se como um movimento global. A Rua Azusa, em 1906, foi o ponto inicial desse movimento que viria a impactar profundamente o cristianismo ao redor do mundo. A evolução do pentecostalismo é categorizada em 3 grandes ondas, cada uma com características e tempos diferentes. A primeira onda, ou pentecostalismo clássico, surgiu no início do século XX e inclui denominações como as Assembleias de Deus e a Congregação Cristã no Brasil. A segunda onda, conhecida como Movimento de Cura Divina, trouxe igreja como a Igreja do Evangelho Quadrangular e Brasil para Cristo, concentrando-se na cura e restauração espiritual. Finalmente, a terceira onda, que começou nos anos 1970, é o neopentecostalismo, representado por igrejas como a Igreja Universal do Reino de Deus e Sara Nossa Terra. Essa divisão demonstra como o pentecostalismo se adaptou e cresceu, gerando um impacto espiritual profundo em várias culturas. O surgimento do pentecostalismo no Brasil impactou significativamente o movimento protestante tradicional.
À medida que algumas igrejas tradicionais começaram a buscar o batismo do Espírito Santo, novas divisões internas ocorreram, pois essas denominações não se alinhavam mais aos moldes convencionais. Isso levou à formação de novas igrejas como a Igreja Batista Nacional e a Igreja Presbiteriana Renovada, entre outros. O desejo de renovação espiritual e de uma prática mais próxima das experiências dos primeiros cristãos impulsionou esses movimentos. Essa divisão é um reflexo da busca por uma fé vibrante e um testemunho do impacto contínuo do pentecostalismo no cristianismo brasileiro. Marco Zero, o avivamento da Rua Azusa. Considerado o Marco Zero do movimento pentecostal moderno. Esse evento começou em 1906 em Los Angeles, na Rua Azusa, onde uma antiga igreja metodista foi transformada em um centro espiritual. Lá, liderado pelo William Seymour, um pregador humilde e de origem afro-americana, pessoas de várias partes dos Estados Unidos experimentaram profundas manifestações espirituais. O que começou como pequenas reuniões logo atraiu grandes multidões. As práticas pentecostais características como falar em língua e o êxtase espiritual foram marcas desse avivamento e indicaram uma transformação espiritual intensa. O avivamento da Rua Azusa foi tão impactante que, a partir dali, o movimento pentecostal se espalhou mundialmente, incluindo o Brasil. Este momento histórico ainda influencia a prática e a fé de milhões até hoje. E um dos aspectos mais notáveis do avivamento da Rua Azusa foram as manifestações espirituais intensas que ocorriam. As reuniões na Rua Azusa se tornaram conhecidas por experiências como a grossoraria ou falar em línguas e outros sinais espirituais vistos como demonstrações da presença de Deus. Segundo relatos da época, as reuniões frequentemente começavam pela manhã e se estendiam até a madrugada sem interrupções, com pessoas buscando experiências de salvação, cura e batismo no Espírito Santo. O jornal The Apostolic Faith descreveu cenas de cadeiras sendo constantemente ocupadas e esvaziadas à medida que as pessoas se aproximavam do altar para orar. Essas experiências moldaram a espiritualidade de uma geração e serviram como catalisadores para o crescimento do movimento pentecostal ao redor do mundo. William Seymour foi o pastor que liderou o avivamento da Rua Azusa. Nascido de ex-escravo, Seymour enfrentou discriminação racial e social, o que contribuiu para o seu caráter humilde e sua dependência espiritual profunda. Como líder, Seymour trouxe um espírito de inclusão ao avivamento, quebrando barreiras raciais e sociais numa época de segregação. Este avivamento reuniu pessoas de diferentes origens étnicas e classes sociais, todas atraídas pelo desejo comum de uma experiência transformadora com Deus. Seymour acreditava que o batismo no Espírito Santo estava disponível a todos que o buscassem. E essa visão foi essencial para a propagação do movimento. Sua liderança, firme e humilde, tornou o avivamento da Rua Azusa um evento revolucionário, abrindo caminho para o pentecostalismo global. O impacto do avivamento da Rua Azusa não se limitou aos Estados Unidos. A força desse movimento foi tão grande que inspirou missionários a levarem o pentecostalismo para além das fronteiras americanas. Entre esses missionários estavam dois jovens suecos que, em 1910, partiram para Belém do Pará, no Brasil, onde deram início ao movimento pentecostal no país. Desde então, o pentecostalismo cresceu de maneira impressionante no Brasil e em outras partes do mundo, sendo reconhecido como um dos movimentos cristãos mais
dinâmicos e expressivos do século XX. A essência do avivamento, caracterizada pela busca do Espírito Santo, pelo entusiasmo e pela expressão genuína de fé, permanece e vive nas igrejas pentecostais até hoje e continua a impactar milhões de pessoas. As igrejas pentecostais históricas. Para entendermos as origens do pentecostalismo no Brasil, devemos olhar para a chegada dos missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, em 1910. Oriundos de Chicago, onde estavam envolvidos em movimentos de avivamento, eles foram incentivados por uma profecia a se dirigirem até Belém do Pará, onde deveriam começar um trabalho missionário. Ao chegar, os missionários encontraram apoio inicial em uma igreja batista local. Em 1900. Igreja Batista e a fundação da Assembleia de Deus. A dedicação de Berg e Wingren em disseminar a mensagem pentecostal e formar uma nova comunidade de fiéis tornou-se o alicerce para o crescimento rápido da Assembleia de Deus, que viria a influenciar o pentecostalismo em todo o Brasil. Após sua fundação, a Assembleia de Deus experimentou um crescimento surpreendente. Esse crescimento gerou uma onda de reações mistas, incluindo grande oposição de segmentos da sociedade e de outras denominações religiosas. O rápido aumento de fiéis incomodou principalmente a Igreja Católica e as outras denominações protestantes, que temiam perder seus membros para o novo movimento pentecostal. Perseguições religiosas começaram a ocorrer, inclusive com publicações jornalísticas alertando sobre os perigos da nova seita. Curiosamente, essas denúncias também serviram como propaganda, atraindo curiosos e resultando em um aumento ainda maior de fiéis. A partir desse período, os pentecostais passaram a ser chamados de crentes, um termo que carregava um peso de discriminação. Com o passar do tempo, no entanto, a Assembleia de Deus estabeleceu uma base sólida de seguidores e se tornou uma das maiores denominações evangélicas do Brasil, com uma atuação expressiva, inclusive na política brasileira, contando atualmente com milhares de pastores e milhões de membros em todo o território nacional. A Assembleia de Deus, ao longo do seu desenvolvimento, adotou uma estrutura organizacional semelhante à das igrejas protestantes tradicionais. Esta igreja é hierárquica e organizada, contando com conselhos diretivos que gerenciam e supervisionam as congregações. No campo doutrinário, a Assembleia de Deus mantém sua fé fortemente pautada na Bíblia, promovendo o pentecostalismo com um enfoque estruturado e sistemático. Além disso, a Assembleia de Deus se destaca pela adoção de uma prática particular conhecida como o uso de costumes, que incentiva os membros a seguirem certos padrões de vestimenta e comportamento como uma expressão de compromisso e testemunho de vida cristã. Exemplo desses costumes inclui, para os homens, evitar cabelos longos e para as mulheres evitar o uso de roupas que imitem o vestuário masculino, além de restrições quanto ao uso de maquiagem e televisão. No entanto, os segmentos da denominação têm buscado flexibilizar essas práticas para adaptar-se à sociedade atual, embora o princípio da reverência e moderação ainda seja amplamente valorizado. A Congregação Cristã do Brasil, conhecida como CCB, foi fundada por Luigi Francescon. Nascido em Udine, na Itália, em 1866, Francescon imigrou para os Estados Unidos, onde se converteu ao protestantismo. No início de sua trajetória religiosa, ele participou da fundação da primeira igreja presbiteriana de Chicago em 1892.
Contudo, experiências pessoais o levaram a se afastar da igreja presbiteriana para fundar uma igreja pentecostal voltada aos imigrantes italianos, grupo que enfrentava um forte desafio de adaptação cultural nos Estados Unidos. Além disso, Francisco se destacou por sua luta contra o fascismo italiano, o que ampliou seu reconhecimento entre os imigrantes. Por volta de 1908, Francisco trouxe a congregação cristã ao Brasil, aproveitando o contexto da imigração italiana em São Paulo e no norte do Paraná, regiões que atraíram muitos italianos para as plantações do café. Sua iniciativa encontrou terreno fértil no Brasil, onde a igreja rapidamente estabeleceu suas bases. A estrutura da congregação cristã do Brasil se destaca pela ausência de uma hierarquia central rígida. Em vez disso, a congregação cristã do Brasil é formada por congregações autônomas que operam em comunidades independentes, refletindo a proposta doutrinária de liberdade sob a orientação do Espírito Santo. Assim, diferentemente de outras denominações, a CCB evita o controle humano na condução da igreja. Essas congregações se localizam predominantemente em áreas operárias das cidades, onde a população é formada principalmente por trabalhadores. Em termos de liderança, a congregação não adota pastores ou presbíteros no sentido tradicional. O grupo é liderado por anciãos que têm qualificações pastorais e encarregados, semelhantes a evangelistas. Vale mencionar que esses títulos também foram instituídos principalmente para cumprir exigências dos órgãos públicos. O modelo da CCB enfatiza a simplicidade e a flexibilidade de regras, permitindo que seus membros trabalhem aos domingos e evitando a imposição de usos e costumes com roupas específicas. Essa estrutura adaptável e orientada pelo Espírito Santo permite uma maior inclusão de fiéis que enfrentam dificuldades em seguir padrões rígidos de outras denominações. A congregação cristã do Brasil, ao longo de sua história, enfrentou resistência e críticas de outras denominações evangélicas. Um dos pontos de conflito com essas igrejas é o uso secundário da Bíblia, que na CCB é interpretada e usada com a orientação direta do Espírito Santo, sendo, em algumas situações, tratadas como um oráculo nas reuniões, especialmente pelos anciãos. Esse entendimento diverge da prática comum nas igrejas pentecostais tradicionais, onde a Bíblia é o guia principal da doutrina e o comportamento. Além disso, a rejeição da CCB ao controle humano na liderança e seu modelo de congregações descentralizada fizeram com que outras denominações vissem a CCB como um movimento contrário ou até mesmo uma seita. A própria CCB não se define como protestante, preferindo não ser associada a outros grupos religiosos, o que fortaleceu sua posição única. Esses aspectos deram à congregação cristã uma identidade distinta no cenário evangélico brasileiro, afastando-se dos padrões das igrejas tradicionais e garantindo a sua autonomia doutrinária e prática. Resumo do capítulo. No século XIX, com o enfraquecimento do catolicismo no Brasil, o cenário foi propício para a introdução do protestantismo. Esse movimento começou com um missionário como Robert Hyde Calley, que, após perseguição em Portugal, veio ao Brasil em 1855, estabelecendo a Igreja Evangélica Fluminense. Ele adotou uma estrutura congregacional promovendo a autonomia das igrejas locais. Mais tarde, Ashbel Green Simonton deu continuidade a essa obra, fundando a Igreja Presbiteriana no Rio de Janeiro e contribuindo para a expansão do protestantismo em São Paulo. José Manuel da Conceição, como um ex-padre, impulsionou o movimento no interior paulista, ajudando a formar uma identidade protestante nacional. A chegada de missões metodistas, batistas e episcopais entre 1871 e 1893 reforçou o movimento.
Esses missionários estabeleceram escolas e seminários e enfrentaram doenças e desafios culturais. A introdução do pentecostalismo no Brasil ocorreu em 1910 com os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, que fundaram a Assembleia de Deus, conhecida pelo crescimento rápido e pela prática de usos e costumes. Luigi Francesco, fundador da Congregação Cristã no Brasil, trouxe uma estrutura independente, permitindo maior flexibilidade moral e evitando o controle humano em contraste com outras denominações. Este capítulo retrata o impacto dessas figuras e movimentos que moldaram o cenário religioso e cultural do Brasil e contribuíram para a consolidação do protestantismo no país. Agradeço a presença e o interesse de todos ao longo desta jornada de estudo sobre as origens do protestantismo no Brasil. Compreendemos que, apesar dos inúmeros desafios, os missionários pioneiros trouxeram uma nova perspectiva de fé que teve um impacto profundo em nossa sociedade. Em tempos de dificuldades e mudanças, esses homens e mulheres nos ensinam lições valiosas sobre perseverança, fé e amor ao próximo. Este conhecimento nos ajuda a valorizar a liberdade religiosa que temos hoje e a recordar que nossa fé está apoiada em uma história de resiliência e dedicação. Cada uma das figuras que estudamos, de Robert Calley, que se dedicou aos mais necessitados, até Daniel Berg e Gunnar Wingren, que deram início ao movimento pentecostal, representa um testemunho do que significa viver para o Evangelho. Assim, concluímos este estudo com uma reflexão sobre o nosso papel atual como cristãos no Brasil, como podemos, em nossa própria maneira e contexto, contribuir para que o Evangelho continue a transformar vidas e a impactar positivamente nossa sociedade. Que Deus continue a guiar a cada um de nós na nossa caminhada espiritual, fortalecendo nossa fé e nos capacitando para sermos luz onde quer que estejamos. Que a paz de Cristo seja com todos e que saiamos daqui inspirados a seguir os passos desses gigantes da fé. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos reunimos em Teu nome, agradecidos pela oportunidade de estudo, a Tua obra e os passos daqueles que antes de nós trabalharam para que o Teu Evangelho fosse semeado em nosso país. Agradecemos por cada missionário e líder que com coragem e determinação enfrentou as adversidades para espalhar a Tua palavra e o Teu amor entre o Teu povo. Pai, pedimos que Tu continues a nos inspirar com a história de fé desses homens e mulheres que sacrificaram seu conforto e segurança para obedecer ao Teu chamado. Que o mesmo Espírito que os guiou esteja em nossos corações hoje, fortalecendo nossa fé, nossa coragem e nosso compromisso de viver para a Tua glória. Senhor, ajuda-nos a lembrar que a Tua igreja é construída sobre uma rocha firme e que nenhum obstáculo pode impedir o avanço do Teu reino. Que o exemplo de servos como Robert Calley, Ashbel Green, Simonton e tantos outros nos inspire a sermos também fiéis ao nosso tempo, que assim como eles, possamos ser um reflexo da Tua graça, levando luz e esperança a todos ao nosso redor. Pedimos que continue a derramar Tua sabedoria sobre nós e que sejamos instrumentos em Tuas mãos para abençoar e fortalecer a Tua igreja. Que tudo o que fazemos seja para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.